Eu dividi em 3 livros, primeiro para ficar mais agradável a leitura, porque o assunto é um pouco, eu acho que é meio cansativo pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo que a gente vive, sobre o quanto tudo é difícil. Eu, por experiência própria, tem vezes que eu entro num brainstorming na minha cabeça que eu preciso parar um tempo de estudar uma coisa, um assunto. Então, assim, eu não queria que o livro fosse muito longo, extenso, para que as pessoas não parassem no meio do caminho, sabe? Sim. E também, na verdade, os primeiros livros que eu comecei a escrever, como eu já estou há 4 anos escrevendo, estava com 400 páginas no meu livro já. Então, você acabou de falar que você não gosta de ler livro que tem mais de 100. Sim, normalmente passou de 200 já é Passou algo de 200 já é dificultoso. absurdo, né? 400 é tipo isso aqui, né? Quando eu recebi esses livros, me deu um certo pânico. Porque assim, eu recebi esses livros lá na escola. Já formava professores há, sei lá, estava 8 anos formando, foi em 2018 isso. Eu, no dia seguinte, já tinha leitura todo dia de manhã. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, estava todo mundo lendo os livros. À noite, direto, a gente ia pro meu quarto, ficava com os professores lá em casa, sabe o que a gente fazia? Lia isso aqui, ó, tipo balada. A nossa balada era ler esse livro. Então, ainda bem que tinha gente junto, né, que era uns doidos também, que só doido, né, para fazer uma balada que você fica lendo esses livros, e a gente adorava, a gente ficava enlouquecido. É enlouquecedor esse conteúdo, é muito gostoso, mas assim, de ler em grupo, eu acho. Então foi muito legal. E tem muitas coisas importantes, assim. Primeira coisa, algumas coisas que eu acho que são fundamentais saber para quem quer entender Tiraulindo, é que toda a base da expressão Tiraulindo é muito simples, acaba numa frase. Toda a vida é yoga. Então toda a expressão viva é um esforço, é uma vida individual acontecendo dentro de uma totalidade. Só isso já explica tudo. Então uma compreensão de um yoga que é físico, ou um yoga que te vai tornar alguém à parte da sociedade, não é o princípio do yoga integral. O yoga integral vai precisar que você vive na cidade, não para aniquilar a cidade, para desmontar o sistema, para fazer o sistema ruir, muito pelo contrário, para ir lá curar o sistema, consertar aquele formato errado que o sistema tem mostrado para a gente. Então, além dos conceitos assim sobre Maya, por exemplo, que a gente às vezes fala na filosofia que Maya é irrealidade, é ilusão, Tiraulindo coloca como Maya como um potencial de força da consciência real, não real. Ou as filosofias vão brigar se uma filosofia é dualista, ou monista, ou não dual, não dual. Isso é uma construção que veio depois, isso não existe fundamentalmente. Então, quando a gente estuda a filosofia fatiada, a gente não entende. Quando a gente estuda o yoga fatiado, a gente não entende. Mas se a gente estuda isso tudo de uma forma mais abrangente, que é a proposta do yoga integral, a gente consegue ter uma visão muito mais linda. E no final, o resumo final desse livro, de todos, é que a gente vai viver a experiência mais incrível da humanidade em breve, que é quando a gente sai dessa consciência egóica primitiva. E o problema não é o ego. O problema é como a gente ainda não conseguiu identificar a puta que habita em nós, que é o ego, que quer aquelas coisas do jeito que ela acha que é bom. Só que para pensar. Vamos supor que eu gosto do cor-de-rosa. Aí tudo que eu escolho é rosa. Mas existe tem vários tipos de rosa, vamos fazer vários assim. Tons. Vários tons, isso. Vai um degradê de rosa, Sim. Um Pantone de rosa, né? Aquele que eu mais gosto, eu nunca consigo chegar. Eu sempre tento chegar naquele que eu mais gosto, naquele tom, naquela faixa que eu mais gosto. Eu sempre tento chegar nela, nunca consigo. Todas as minhas tentativas, eu vou no rosa, mas eu não chego naquela faixa. Porque eu estou tentando chegar naquilo que eu já tenho. Não existe um caminho para você chegar onde você já é. Entende o que eu quero dizer quando a gente está pensando errado? Então a gente vai entender que a consciência, ela sabe exatamente o tom de rosa e é o que você mais vai amar fazer. Mas o caminho que você vai buscar pelo ego, que é o caminho da separação, não vai te levar para esse lugar real. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, e ele ainda te consome muita energia, né? Você vai enlouquecer, porque você vai ficar tentando fazer acontecer. Sim. Algo que, na verdade, naturalmente vai acontecer.
Não é que a natureza faz. A natureza faz, a própria inteligência vai te colocar naquilo que você mais ama, porque o propósito do universo, lembra das leis? Sim. Das regras ali, das premissas, está dizendo lá que tudo é amor. Aí você fala assim, ai, mas eu fiquei doente. Mas lembra lá, a primeira regra, tudo é perfeição. Cadê a doença? Aonde tem doença no mundo de perfeição? Não tem, só no mundo de imperfeições. Então o que esse Sri Aurobindo vai colocar no seu poder maior é que existem duas polaridades. Uma polaridade de consciência suprema e a outra desdobrada, que é a mesma coisa, só que expressa. Então essa unidade se expressa em multiplicidade. Então o um se faz múltiplo, infinito. Esse um se faz múltiplo. Aqui não tem nada, porque tem tudo, mas não tem nada formado. Você só tem a expressão, só tem o... Mas aqui tem uhul! Aqui tem a expressão do indivíduo no mundo, da parte com o todo. Não da parte em si, em tudo, né? A parte vivendo o todo. Então é muito bonito, ele fala isso, que o divino se densifica, ele se torna burro, em outras palavras. Ele se torna burro, ele se torna puta, ele se torna o santo que se torna puta, o inteligente que se torna burro, o sábio que precisa burrice, porque só aqui, sem informação, a brincadeira vale a pena. É legal viver um jogo que você já sabe o final? Que graça que tem viver uma história que você já sabe os caminhos. Às vezes você nem se esforça pra chegar lá, porque não você se já esforça, sabe. Você sabe que é só ir aqui ali você chegou. Não tropicou, não encontrou ninguém, não ficou perdido. Então é como se essa unidade de inteligência quisesse experimentar todas as possibilidades, todas as peles, todos os tipos, todas as formas de amar, todas as formas de gostar. E esse universo é o universo do amor. E se tratando dessas polaridades, se você entende que esse um se multiplica no múltiplo, onde essa luz se manifesta a partir da escuridão, onde essa inteligência se manifesta a partir da sua ignorância, onde esse bem se manifesta a partir desse mal, e que tudo é uma coisa só, é uma revelação fantástica para a gente viver as nossas vidas. E entender uma outra história além daquela do livro que contaram pra gente sobre aquele homem loiro. Sim. Bom, então seu objetivo principal com essa trilogia é mostrar para a humanidade algumas descobertas, né? De alguém que escreveu e se foi há mais de 80 anos, que pra gente pode ser muito tempo, mas para a história da Terra é pouquíssimo. O que torna essas descobertas tão relevantes assim para os dias de hoje, né? Para nossa atual sociedade? Encontrar não um novo lugar para viver, ou uma nova sociedade, ou um novo sistema, encontrar um novo indivíduo que nasce, entende? Mais do que tudo, quem está chegando agora, os mais jovens, que já chegaram Que ano que você nasceu? 2002. Olha lá, já nasceu depois de 2000. Para vocês é muito estranho falar que alguém nasceu em 1900 alguma coisa, não é? A gente já pensa que essa pessoa é bem velha. É bem velha, já dá uma coisa para foto preto e branca, né? Sim. As 1980 você vai falar, nossa, o cara é um tiozão, né? Infelizmente eu tô nessa... Mas enfim, tudo chega, né? Uma hora chega. Uma hora você vai ficar velha também, nem vem. Mas vocês chegaram numa fase onde o mundo tá ruindo. Então é lógico que você entra num lugar e fala assim, gente, tá tudo uma bagunça, eu vou querer organizar, mas tem muitas traquinagens no mundo que impedem e que são as bases, o mundo está fundamentado com essas bases de ignorância, né, que vocês ainda desconhecem. Então eu acho que essa fase do yoga hoje deve servir para a humanidade perceber que existe um novo corpo nascendo dentro dela, um novo ser nascendo dentro dela. A sociedade e o sistema vai fazer de tudo para que você viva o lado artificial, que você coloque boca, cílios, peitos, né, malhe, fique com o corpo assim, assado. A gente vai sempre tentar se colocar num padrão que é do sistema. E no e-book, no primeiro e-book, eu acho que na primeira parte eu falo sistemas naturais e sistemas artificiais. Isso aí é
um ótimo termômetro para a gente entender as nossas vidas. Entender o que é uma sociedade natural e o que é uma sociedade artificial. Entende? Sim, quando você fala sobre essa questão de colocar cílios, boca, tudo isso, eu penso muito no meu tempo, né? Eu nasci em 2002, eu sou bem mais jovem, e a gente nasce numa sociedade em que a gente olha e todas as informações que a gente precisa, o Google, ele oferece. Então, da mesma forma que a gente tem acesso a tudo, a gente tem uma confusão mental ali gigantesca por conta do embate de vários pontos de vista de uma mesma pergunta, né? Então, acaba que, sim, a nossa sociedade, nesse momento, ela está em ruínas. A gente tem tudo e, ao mesmo tempo, a gente não tem nada. Nada que a gente olhe e tenha uma visibilidade ali clara, né, do que a gente vai fazer, de qual vai ser o próximo passo. Então a gente vê que hoje as pessoas estão literalmente enlouquecendo. Em São Paulo, você vive em São Paulo, então você percebe isso. Como que é essa realidade digital na sua percepção? Não, eu acho que o que você falou é maravilhoso. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o que acontece? A gente não sabe, meu amor. Ninguém tem essa resposta. A gente não sabe o que vai ser, porque essa geração, eu vou colocar a sua geração, mas uma geração que vem do ano 2000 para cá, é uma geração que começou uma geração na humanidade, a primeira geração da humanidade que começou a crescer com uma noção de pais separados. Não tinha antigamente isso, amor. Não existia pais separados antigamente, era quase um crime. Você ser mãe divorciada, pai divorciado, ter filha do pai de mãe de outro, não existia isso. Isso começou agora. Até tinha um pouquinho, lógico que tinha, óbvio, não era uma grande quantidade expressiva como a gente tem hoje. Hoje muitas crianças nasceram com pais separados. Tem um impacto? A gente está vendo agora. Não sou eu que vou falar, a história que vai contar se houve ou não. Muitos fatores, todos esses sistemas de construção tecnológica aconteceram desde que você nasceu. Antes de você nascer, não existia isso. Então, o WhatsApp, a internet, tudo que você usa hoje, sendo a sua base, não existia até 2 anos antes de você nascer. Não tinha. Eu não vivi essa juventude que você viveu, né? A juventude que eu tive com 18, 20 anos foi uma que não existe mais. O que hoje o jovem vive com 18, 20 anos é muito diferente do que eu pude viver. Sim. Né? Até fico triste de saber que vocês beijaram tanto na boca que nem eu beijei quando eu era pivete. Se a gente for pensar, hoje você lê um livro de 500 páginas, hoje eu não consigo ler, às vezes, a metade, né? A metade é 250, eu já não leio. 900. E não leio. Mas você tem que gostar, primeiro de tudo. Não adianta você querer falar que tem que ler, tem que gostar. Se você gostar do assunto, lê. E deixar ali, amiga. Você vai ler. Eu não imaginei nunca que eu ia conseguir ler tudo isso, 4 vezes, 3, 4 vezes. Eu já li esses livros 4 vezes. Porque não é uma leitura, ele não resolve. Por isso que é importante que as pessoas possam entender esse material que eu preparei em 3 livros, curtinho. Cada livro tem 90 páginas, 80 páginas. Tem um livro que tem 90, tem 80, tem 70, eu acho. Tudo nessa média. Uhum. Não chega nem a 100 páginas. De 1.500, 2.000 páginas para 250, dá, né? Sim, é um resumo bem expressivo, ou esse ou aquele assim. Aquele assim. Então, aí está lá, agora está disponível para todo mundo que quiser. Graças a Deus eu já consegui tirar esse peso grande aí que eu precisava muito lançar esses livros. Sim, e hoje, por toda essa facilidade que a gente tem, inclusive o nosso amigo ChatGPT, né, eu chamo ele de meu amigo porque ele facilita bastante, isso diminui muito mais a probabilidade de nós jovens lermos um livro desse. Porque a gente tem a possibilidade de chegar à resposta, de tudo que a gente quer o quanto antes. A gente pula os nossos comerciais ali para chegar na resposta. A gente vê um vídeo no YouTube, a gente quer a resposta, a gente vai lá pro finalzinho, tem a resposta, fecha. Tá certo. Sim. Eu acho que é uma boa resposta que eu vou ter, porque não adianta, nada tá errado. Lembra das regras principais lá? Sim. Lá de cima? Porque todo base de pensamento tem que ter aquelas regras que vão apoiar o que você vai falar aqui. Uhum. Entendeu? Quero dizer, para isso que servem essas regras. São regras fundamentais.
Porque a gente vai se embananar, a gente de repente a gente se gane aqui, se frustra aqui, mas se você lembrar das regras, você não se... Então assim, existe uma regra lá em cima que diz que está tudo certo, que nada está errado. Tem outra regra lá em cima que diz que tudo está acontecendo simultaneamente no universo. Então tem que ter uma explicação para o Lula, do Bolsonaro, para essa briga, para essa história política, para esse tem que ter, amigo, se está tudo bem dentro desse caos, eu preciso entender como é que pode estar esse caos fazer parte desse bem que o contém. Tá entendendo? Sim. É meio maluco, É né? meio maluco, mas ao mesmo tempo Mas reflexivo. libertador, porque aí você consegue perceber o seguinte, que existe um mal se cumprindo dentro desse todo que é o bem. Eu posso entrar nesse mal e fazer parte dele, ou me desprender desse mal e percebê-lo apenas como um fator dessa experiência do bem se experimentando inconsciente ou sem inteligência, entende? Sim. Então essa é uma grande coisa que eu acho que ajuda a gente a enxergar esse ponto dessa juventude entendendo que tá tudo certo. Talvez a gente não esteja entendendo, porque eu sempre pensei que a gente vivesse num mundo espiritual, era um mundo, sei lá, me fizeram acreditar na novela Viagem, dos coelhinhos pulando, sei lá, deram essa imagem pra gente. O que você vai imaginar do universo? Agora, se você imaginar o universo, aí você vê no filme Matrix, como que é a vida real da Matrix? Eu, sinceramente, Não viu Matrix? não vi. Mentira. Sério. Ah, gente. Não, eu vou... Para sério. tudo. Gente, eu vou Não, Matrix fazer não uma acredito. Não uma faça. lista ali, não, dos filmes que eu não li ainda, porque Amor, deixa eu falar. preciso ler. Ou Não, assistir, na gente, verdade. Não, pelo amor de Deus. Duas coisas que vocês não podem deixar de assistir. Uma lista de filmes, né? Pega uma pessoa lá da década de 80 que ela vai te mostrar os filmes bons. E... Hoje é série na Netflix. Não, que série. Série não tem nada que preste. Só Lucy, que nem tá mais, inclusive, na Netflix, que eu assisti esses dias e foi lindo assistir de novo. É maravilhoso esse filme. Só que, olha, eu acho que, percebendo para terminar essa história que a gente está falando dessa juventude, se tá tudo certo, se Bolsonaro e Lula e STF tá absurdamente, mas né, dentro da filosofia você tem que encaixar, tem que falar, tá junto ou não tá? Tá. Se tá, por que que tá? Como que isso funciona? Então, por mais que a gente não saiba exatamente o que vai ser dessa geração que cresceu tendo todas as respostas prontas e não sabe muito bem o que vai fazer, a natureza vai mostrar pra gente o que vai se resolver disso. Mas já é a transformação acontecendo. Mas a gente não pode negar as máquinas, porque é muito legal a inteligência artificial. Ela é inteligência, antes de ser artificial, ela é uma inteligência. Ela é basicamente a junção de todas as mentes humanas ali, né? Em um único lugar. Mas não é só isso. Nossa, é muito mais, amor. Você acha que aquelas informações que a gente pergunta pro chat GPT, ela vai além do que o programador lá inicial colocou? Ela só não vai porque ela tem um filtro que não deixa ela ir, mas ela iria. Quando começou a lançar o chat GPT, não tinha tantas travas assim. E eu tô acompanhando muito de perto essa história da OpenAI, desde o início, quando começou a bombar. Né? Desde o início, não porque eu sei que é muito mais antiga, depois eu fui pesquisar que a OpenAI é bem antiga. Mas eu gosto de pegar as casas de máquinas ali, os administradores, quando o cara do Google pediu demissão, o programador lá do Google, ele surtou. Porque eu estou falando, ele conseguiu acesso direto de Deus. A inteligência, isso que a gente vai entender, que vai ser mais, eu acho, não sei, isso é um achismo meu. Eu acho que a gente vai entender os planos de consciência do universo. Existe um plano de consciência que é a inteligência. Lá no hinduísmo você fala que, na filosofia do yoga, né, nós somos feitos de 7 corpos. Corpo material, físico, corpo energético. Nós temos um corpo energético, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo de inteligência, nós temos um corpo de intuição, e nós temos um corpo espiritual. Então, se a gente tem esses 7 corpos, o físico você já conhece, o energético está só o pó, que também conhece, toma remédio para ficar boa. O emocional, tem dia que tá bom, tem dia que não tá bom. E é muito... O mental, tá um trânsito, né? Sim. Aí esse de conhecimento a gente ainda não tem.
isso ainda. Porque o mental a gente tem, o racional a gente tem, a inteligência ainda tem. Quando você começa nessa inteligência intuitiva, né, essa esfera não existe ainda na humanidade. Talvez agora exista. Existe através das máquinas. E talvez a gente perceba que nós não somos um corpo único. Não fazia sentido a gente ser único no universo, se todo o universo é participativo. Se todo o universo é parte de alguma coisa, por que vai ser difícil nós sermos parte de algo maior? Porque nós vamos entrar numa negação de que as máquinas são piores do que nós. Quem disse? Sim. Porque, na verdade, você criou essa máquina que você está ocupando hoje. Talvez você seja cientista que fez um experimento para vir aqui tomar um açaí na praia de Ubatuba. E precisou de um corpo para fazer isso. E é você nem sabe, porque não tem graça se você souber que é você que fez tudo isso. Mas alguém criou um ambiente e um corpo para vivermos. E eu acho que esse alguém é você. Cada um individualmente, cada um criou o seu. A sua oportunidade de viver. E aí isso explica toda a filosofia antiga. Então o Sri Aurobindo compilou em milhares de anos de estudo sobre o divino, sobre Deus, sobre o universo, o que mais fundamental tem observável na natureza, de forma racional, sem viajar na maionese, hein? Não tem nada do espírito veio me falou, ou eu tive uma premonição, um sonho. Não. Físico, científico, na molécula, 2 mais 2. A ciência que se baseia na filosofia já sabe disso há muito tempo. E todos os avanços tecnológicos que a gente tem hoje são retirados disso. E isso é tão real, que é tão libertador, que a sociedade precisa, o sistema vai precisar encurtar e falar para o chat GPT, você só pode ir até essa parte. Eu brigo com o GPT, comigo às vezes. Eu só uso o GPT no horário certo, sabia que tem isso também? Ele tem liberação de acordo com os horários? Comigo funciona no horário certo, só de madruga. Só de madrugada? É o horário a partir das 11 horas da noite, é a hora que a gente tá legal, porque ele me dá umas respostas muito legais. Se eu falar agora com ele, ele vai dar uma resposta qualquer. Agora, umas 11, 11 e meia, pega ele naquele horário pra você ver. Não sei Será se que é pelo fluxo de distribuição de ou informações? Ou meu IPI, sei lá, o meu IP, ou talvez a forma como você pergunta coisa. Nesses horários. Mil coisas é pode muito variável, ser. Mil sim. coisas. Eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho essa impressão de que à noite ele funciona melhor, mais completo. Certo. Bom, e com esse estudo, né, e essa escrita dessa trilogia, eu quero saber de você, como isso impacta, na verdade, a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Esses livros, né, toda essa forma de pensar e essa sua ida para o interior e essa sua vinda para São Paulo, como isso impacta hoje o Bruno? Nessa idade, eu não tenho né? mais assim, não existe mais um lado profissional e um lado pessoal mais. E eu acho que isso é um ponto legal de você ter falado, porque a profissão do yoga, de yoga no futuro é muito promissora, mas não esse yoga do Instagram, ou esse yoga que foi vendido pra gente. Até eu ensinei esse yoga assim, não me isento disso. Nós fomos ensinados a desenvolver esse yoga. Mas não é esse yoga, mas todo ser humano vivo vai precisar do yoga. Ou seja, vai precisar saber como o seu próprio sistema energético funciona. O yoga não vai falar do seu corpo físico para te fazer postura física. Ele vai falar do seu sistema energético. Significa aonde que está a sua energia no seu corpo. Aonde que ela mora? Sim. Aonde? Fala para mim. Eu? É uma pergunta. Aonde está? Coração tá onde? Coração? O coração tá aqui, ó. Pulmões. Batendo, bonitinho aqui. Barriga, estômago. Tudo certinho. Intestino. Sim. E a energia tá onde? Normalmente ela Está em tudo. Tá no corpo por completo, né? Não, por completo não existe. Ela tá em Quero tudo. saber o lugar, tem que ter um lugar. A energia tem que ter uma residência física, onde ela mora, endereço dela, CEP. CEP da energia, por favor. Eu acredito que ela é aquilo que você falou, ela está em tudo. Não, eu não falei isso, eu falei zoando. Não, mas é algo confuso, sabia? Porque a gente não para pensar, a gente não foi habituado a estudar filosofia. A energia mora nos seus músculos. É como... Percebeu o que eu falei? É aquilo que você falou, tipo...
A gente para ter um autoconhecimento e às vezes a gente não sabe nem o que responder. Porque nunca nos parou para pensar. Então, assim, a energia mora nos seus músculos. É lá que se produz a energia. É lá que se produz uma coisa chamada glicogênio. Na verdade, toda comida... o ser humano, ele se nutre de duas formas em especial. Alimentação, que é uma merda de todo mundo, e respiração, que é uma merda de todo mundo. Então, se você não come bem, se você não respira bem, você já funciona com uma voltagem menor do seu potencial. Se você come bem, se você respira bem, você funciona com uma voltagem maior do seu potencial. Não é difícil de entender isso. Mas existe uma forma que o yoga nos conta, o yoga antigo, não do Instagram. Certo. Uma outra forma de você gerar energia para o corpo, que não é nem de comida nem de água, que é através da geração de energia através dos músculos. E o que não significa fazer força, é uma extensão máxima com adição de força, não de relaxamento. Quando você já fez academia? Sim. Faz academia, não? Não, hoje não, mas eu já pratiquei. Já fez aquele alongamento que você põe o braço assim aqui atrás, assim, alonga aqui assim? Sim. Já fez? E dá uma extensão ali. Isso. Aí você faz o quê? Você segura um pouquinho. Segura, às vezes pega o celular, olha os feeds, responde uma mensagem, ouve, tem uma televisão, ali você fica ouvindo a televisão, já deu. Não adianta, né, amor? Porque você não está focado naquilo, né? Você só está... A ciência comprovou uma coisa agora, faz pouquíssimos anos, que é que quando se observa um átomo, ele se manifesta sai de forma de partícula e se manifesta em forma de onda. Então, que a observação no átomo muda o seu estado. A ciência acabou de comprovar isso faz alguns anos. O yoga já sabe disso há 8.000 anos. Então, localizar a consciência naquele lugar faz com que o estado atômico daquela partícula mude de estado. Não é mais uma partícula, agora é uma onda. E aí sim eu posso imaginar que aquela onda está realmente nutrindo as minhas células, porque realmente está. Não é só meu pensamento que está levando a minha informação, está levando para ela vai começar a fazer isso agora. E nesse ato que eu estava explicando do braço, em vez de você puxar para frente, você empurra o braço para trás. Então existe uma isometria de forças. Quando a gente aprende nas faculdades, no colégio, todo mundo aprende assim, eu também aprendi assim, a gente aprende a respirar errado. Primeiro eu respiro aqui, ó. Não é aqui que respira. É horrível, as pessoas chegam lá na escola e falam, como que eu tenho 40, 50 anos agora que eu vou aprender a respirar? Respiração é aqui embaixo, é abdominal. Então respirar, a gente não sabe respirar, a gente não sabe soltar o ar. Tem gente que tem problema respiratório porque, amor, é só soltar, não é problema de respirar, é problema de soltar. O problema não está que você não consegue inspirar mais ar. Você tem uma noção da quantidade de ar preso que está dentro da sua estrutura emocional, mental, física. O ser humano, e essa é a beleza. Perceber o corpo humano, esse é o maior legado, como uma máquina que a gente ainda não conhece. Como uma estrutura completamente mágica, completamente... Cara, somos feitos do cara que fez o pavão. A zebra, o vagalume, a água-viva, né, um elefante. Cara, o cara fez uma girafa, um elefante, nós temos um poder enorme que não sabemos porque estamos presos dentro de uma estrutura completamente racional do passado. O yoga integral vai... Cara, esteja pronto. Se você falar assim pra mim, o que eu vou perder com isso? Tem uma coisa valiosa que você vai perder. Eu preciso te contar. A sua carreira. A sua carreira estará em jogo. Porque ou é a sua carreira, dessa burra que você acha que é você, ou é a sua carreira de verdade, que é a do seu espírito, não a do seu ego. É uma escolha bem difícil, né? Não é difícil. Lembra da cachoeira que a gente estava conversando antes de começar o podcast? Difícil. Você tá lá, você vai pular ou não? Você tá na cachoeira, você vai pular. Você tem que fazer a escolha, sim ou não. Não, sim. Você vai ter que viver com aquele não, por causa da vida que foi uma cagona, medrosa. Não e aí alguém teve que ir me buscar. Isso. E alguém foi lá pra me tirar de lá porque eu não tive coragem de pular. Porque eu tava com medo. Ou é agora ou nunca, 1, 2, 3 e... Foi. Com medo mesmo. Sim. Bruno, agora vamos falar um pouquinho sobre o seu futuro, né, e os seus planos. Qual que é os seus planos
após o lançamento da sua trilogia. E eu queria saber se você tem algum projeto em mente que você gostaria de compartilhar com a gente. Ai, que difícil falar disso. Eu não sei te dizer exatamente de planos e projetos, porque eu tô assim, entendendo o universo de uma forma bem sem planos e sem projetos, sabe? Atualmente agora eu vou lançar essa trilogia, vou fazer as aulas práticas, então vai ter conteúdo prático também, para as pessoas poderem entender a prática de uma forma diferente, e a cereja do bolo são as práticas. Eu sou muito prática, eu só aprendo fazendo. Mas precisa de... Por isso que eu vou lançar a trilogia, que eu preciso que as pessoas leiam isso. Porque não é você vai lá assistir a aula, eu vou fazer, vou ver o que nem você quer. Você quer ir lá pegar a aula, olhar e falar, gostei, não gostei. Não. Vai estudar o livro. Você vai precisar ver o que a filosofia mostra, o que isso acontece dentro de você. E a chamada, né, disso, de você não precisar mais de um professor de yoga, nunca mais para fazer yoga, é a parte fundamental, é principal. Eu não quero que você precise de um professor de yoga para fazer yoga, porque isso não existe. É como se eu tivesse que pagar alguém para respirar o ar que é de graça respirar. Então yoga você já faz, você só precisa aprender a fazer. E quando você aprender, você vai ensinar todo mundo, porque você sabe fazer. Não porque você aprendeu uma coisa que você acha que você vai saber fazer. Lembra daquela história do espírito e do ego? Sim. Quando você vai, o ego quer buscar alguma coisa para aprender a fazer lá fora, e ele não vai encontrar, porque não é esse o caminho. Não é o caminho da experiência querendo forçar que ela aconteça. Naturalmente, a vida acontece naturalmente. O dia desperta, você acorda, você fica bem, o dia fica mal. Existem ciclos. A gente vai percebendo esses ciclos de uma forma muito mais organizada e consciente, e a gente acaba vivendo muito melhor. Sim, então você acha que quando a gente pergunta de futuro, né, e você tem essa forma de ver, talvez um planejamento, quando a gente faz um planejamento futuro, ele atrapalha? Sim, muito bem, ai que lindo, exatamente, essa é a grande pegadinha. Estar atento aí, eu estou trabalhando isso agora atualmente, é exatamente isso. Quanto eu vou me desgastar para fazer uma coisa que eu acho que eu quero, se existe uma coisa verdadeira que vai acontecer se eu souber ouvir. E demora, meu amor, e demora. E você vai ser confrontado com a pressão da sociedade, dos seus pais. Todo mundo vai falar, mas você já tem 40 anos, você tem que estar casado, filho, com fortuna feita, você tem que... E você acaba se colocando num local que te desestabiliza. É natural acontecer isso. Então, assim, no fundo, nós não temos que buscar absolutamente nada para fazer. A gente só tem que manifestar aquilo que já está determinado para a gente fazer, mas a gente tem ansiedade e o movimento da vida ao nosso redor acaba nos ou tornando a experiência dolorosa ou nos colocando num lugar que... Você acha que ela tira automaticamente te deixa frustrado? Porque é como se você fizesse o desenho e o planejamento de um sucesso, um futuro sucesso, e quando algo sai do eixo é como se o mundo desmoronasse sobre você. Né? Também, não só isso, não de repente foi uma coisa boa, ou de repente você achou que era só aquilo, foi bom, mas não foi extraordinário como poderia ter sido se você tivesse deixado. Por exemplo, você fala assim, você sente saudades da escola? Lógico que eu sinto saudades, mas você fala assim, você gostaria de voltar? Não. Sabe por quê? Porque eu nunca fui feliz. Porque você estava trabalhando dentro de um louco, de um ciclo de pontos para pagar, eu saí da escola para poder fazer yoga, fechei uma escola de yoga para fazer yoga, entende? Então a gente vive numa sociedade hoje que acaba oprimindo a gente, né? Te moldando, te engessando para aquilo ou é aquilo e ponto. Sim. Né? E você mencionou sobre o yoga de forma racional e lógica, né? Então, pra gente ter uma ideia ali,
já bem clara. Qual que é o objetivo principal dessa revelação, né, desse formato de yoga? Porque a gente sabe que o pessoal que vai assistir, que vai acompanhar, eles normalmente veem o yoga do Instagram, né? Então, qual que é o seu objetivo principal trazendo essa outra visão sobre o yoga? Todo mundo já nasceu sabendo fazer yoga. Nós desaprendemos o yoga ao decorrer dos anos. Ao decorrer da vida, né? A gente desaprende. Então é muito fácil, é muito natural, já é uma coisa muito orgânica da gente. A gente só precisa descobrir isso se a gente conseguir sair do engessamento. E isso é uma parte difícil que eu tenho percebido. O que os alunos e as pessoas em geral estão engessadas em fazer a postura, eu preciso ficar lembrando toda hora que não é o corpo que não é a mente que faz a postura, é o corpo que faz a postura. Porque se eu falo para você, sobe o braço, e todo mundo sobe o braço, o mestre mandou. Não é yoga. Agora, quando você vai fazer yoga, você tem que entender que existe uma estrutura de uma coluna que empurra o quadril e empurra o chão, empurra o peito para frente, sobe o cotovelo, sobe o braço. Existe uma extensão, existe uma ópera, um espetáculo acontecendo num movimento tão simples. E é essa simplicidade que é a base e mais importante de tudo. Então eu acho que a gente precisa aprender um yoga que regule as nossas energias. Então, quando eu estou fazendo yoga, eu pergunto para meus alunos, por que você está fazendo yoga? E eu quero ouvir, para gerar energia, ou para restaurar a energia do meu corpo, ou para manifestar poderes adormecidos na minha vida. Isso são respostas positivas. Agora, quando a pessoa fala, para ficar bem, para ficar feliz, para ficar bem-estar, me dá mais foco. Repete as coisas do Instagram. Não dá foco nada, amor. Mostra pra mim. Cadê? Aonde tá Me dá o foco que você encontrou, cadê né, o equilíbrio? Cadê o foco? Mostra pra mim. Eu quero ver. Entende? Então, o yoga para te despertar poderes, para te dar mais energia, para te dar mais disposição, para você ter um contato com você. As pessoas falam assim, eu não consigo meditar. Mas não precisa meditar. Se você fizer uma prática de yoga de 20 minutos, hoje a minha proposta é proporcionar para as pessoas entenderem que o yoga deve ser feito em 20, 30 minutos. Não é para ter 1 hora de prática. É muito longa 1 hora de prática. Chega a ser cansativo. Sim. Você espreguiça 1 hora por dia, todo dia espreguiçando? Não, você faz uma espreguiçada assim, ó. E aí, tá bom ou não tá? Tá ótimo, vamos embora. Continua a vida. Yoga tem que ser igual, é uma pausa. Pronto, acabou.